Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Isto Não é Pera Doce. Neste programa temos como convidados o designer educacional José Pacheco e a psicopedagoga Ludmila Duarte Pereira. Para quem está ligado à área da educação, ou pelo menos esteja um pouco atento, o nome de José Pacheco é uma referência incontornável. A Escola da Ponte é um marco na educação nacional e que acabou também por ter um imenso impacto fora de portas, além fronteiras. A ousadia, a imaginação e o pioneirismo do trabalho e das ideias do professor José Pacheco alimentam ainda hoje a motivação e o empenho de todos os que acreditam que é possível desconstruir e voltar a construir outras escolas. Basta ver a quantidade de palestras, entrevistas, apresentações ou citações que todos nós vemos por aí e recebemos de José Pacheco, sempre que a conversa é mudança ou sonham em explorar novas possibilidades para a educação. A Ludmila Duarte Pereira, psicopedagoga, palestrante, à consultoria pedagógica educacional, é educadora brasileira, faz formação de professores em escolas públicas e privadas, seguindo a metodologia do professor José Pacheco. Acredita que as crianças e jovens têm de ser protagonistas no processo de aprendizagem. Esta fantástica oportunidade de conversarmos surgiu porque os dois estão a realizar um extenuante périplo por Portugal, nestes meses de abril e maio, onde tem partilhado com escolas, professores, pais, novas construções sociais da aprendizagem. E eu sei que tem sido mesmo extenuante e que ainda tem um longo caminho pela frente até regressarem para o Brasil. Vou até começar por aí, não era o que tinha previsto, mas qual é a sensação que tem neste momento, depois deste périplo? O que é que sente? Eu acho que o que nós podemos olhar para todo esse cenário, dessa união de pessoas, pais, educadores, professores, diretores de agrupamento, é a vontade de pensar e refletir um novo processo educacional para essa geração que nós estamos educando. Eu acho que é o reconhecimento de que esse modelo educacional ele não funciona mais para essa nova geração. Eu acho que é a união das pessoas nessa força de pensamento, nessa construção social, que é algo que precisa ser reverberar por outros países, inclusive, que é o que acontece no Brasil, é o que nós podemos festejar enquanto esses encontros que a Arca vem promovendo. O trabalho do professor já vem de décadas e a Escola da Ponte é a grande referência educacional que nós temos. No meu Brasil, no meu país, né, que eu acho que é um país que tem muito ainda a conquistar no processo educacional, a Escola da Ponte vira uma referência, né? Então, nós aprendemos a estudar a Escola da Ponte a partir desse lugar que é comum a todos, que é o educar as gerações que chegam, né? E neste périplo, sentem que essa vontade de mudar, de encontrar novos caminhos, está generalizada? Eu fico muitas vezes com a ideia que também fruto da profissão dos professores, não é? Que são desgastados. E às vezes quando a gente fala de inovação aos professores, eles dizem, deixa de estar como está, que já normalmente quando mudam isto é para pior. E normalmente quem é mais sensível a inovação, não sei o quê, são os pais, não é? Porque querem outras soluções, não é? Sentem que os professores esta geração de professores está motivada para mudar? Nós temos encontrado os dois opostos, os dois lados da moeda. Então, os professores já com muitos anos de carreira querendo essa mudança, porque já estão cansados de verem os seus alunos fracassarem nesse sistema educacional que basicamente mata sonhos. E temos visto os professores que chegam agora, saindo das universidades, tanto brasileiras quanto portuguesas, com muita vontade de aprender uma forma nova de estar nesse processo educacional. Então, eu penso que o trabalho do professor, e quando ele participou agora do TEDx Porto, que o tema foi o legado, é olhar para esse legado e perceber como nós podemos aproveitar tudo isso e transformar numa prática que seja uma prática inclusiva de todos, né? Eu acho que isso é a grande proposta desse périplo desse ano, é olhar para isso. E neste périplo, o professor sente que esse legado... ou melhor, sente, eu já perguntei, professores e pais e outros agentes, os diretores, os pessoas que têm mais responsabilidades políticas, também sente essa vontade de pegar nisso e começar a meter mãos à obra e tentar e acreditar em alguma mudança? Sim. No périplo de há 2 ou 3 anos atrás,
quando eu ia a algum agrupamento de escolas, eu ouvia o diretor perguntar: professor, lembra-se de mim? Não, não lembro. Foi seu aluno na faculdade de Data. Oh, professor, lembra-se de mim? Não, foi seu aluno na Escola Superior de Educação do Porto. São gestores que hoje têm 50 e tal anos de idade, foram meus alunos na universidade e finalmente eles têm condições. Então é um feliz encontro de diretores, administradores, gestores, com aqueles professores que tomam uma decisão ética. É disso que se trata. Agora já não é para mim, é evidente, é mais para a Almila, é mais para ti, é mais para outros que venham, porque, como diria o Eclesiastes, a vida é cada coisa no seu tempo. Não é? E eu sinto que agora há uma nova geração que finalmente vai. Porque aquilo que eu escuto hoje era escutava há 50 anos atrás, há 60 anos atrás. Quando eu estava na universidade, eu ouvi os meus colegas, professores, dizer que eles vinham mal preparados. O secundário não fazia nada por aquela gente. Então, Essa conversa podia ser ontem, não é? Podia ser hoje uma conversa. sim, eles perguntavam, mas porquê? Porque o secundário não funciona e tal. Quando eu trabalhei um pouco no secundário, eu ouvia meus colegas de secundário também dizer: o problema é o ensino básico, eles vêm mal preparados. Aí, quando eu estava nas salas de aula do ensino básico, ouvia dizer: eles vêm de casa muito mal educados, muito mal preparados. Aí os pais olhavam para o Criador e diziam: para que é que eu tive filhos? Não me ajudaste a prepará-los. Mas então recorrem ao Estado. E entramos aí num círculo vicioso. As famílias, pai e mãe, têm que ir trabalhar. As criancinhas têm que ficar metidas nas caixotes, nas salas de aula. E, portanto, cria-se mais uns AIECs, né? Mais umas aulas invertidas, mais um apoio à família, mais umas explicações, uns centros de explicações, mais um homeschooling, mais... Tudo fuga para a frente. A raiz do problema está só no lugar. O sistema deseducativo. Eu não estou no sistema educativo. O sistema é deseducativo. Enquanto nós não tivermos condições, seres humanos que decidem, gestores, etc., decididos, eu penso que neste momento estamos a tê-los, finalmente, como eu sou esperançoso, eu penso que poderemos dar início a um diálogo com o Ministério, com os chefes, para que realmente aconteça inovação. Mudança e inovação, que são duas coisas diferentes. A mudança está aí há 48 anos, na Escola da Política. A inovação virá, com certeza, se realmente os governantes tomarem consciência daquilo que estão a fazer e daquilo que é preciso fazer. Então, estes pais, estas mães são... Eu ia pegar aí, precisamente nesse tema de mudança e inovação. Já vi uma apresentação do professor e achei fantástico o modo como definiu os princípios para a inovação. E estava agora a pensar que, se calhar, essa inovação pode até ser essa vontade de inovação pode até ter alguma pressão política, porque não há escola que hoje em dia não se apresente como inovadora. Ou, aqui em Portugal, principalmente as privadas, não é? Portanto, sempre um modelo de inovação. Vamos ver, as aulas são em inglês, as aulas são invertidas, ou é digital, ou, uma coisa contou-me, ou são puffs dentro de uma sala de aula e então já é um modelo inovador. Bem, esta pressão de inovação, de onde é que vem? É só marketing ou há realmente uma vontade de fundo da sociedade de querer mudar? As duas coisas, não é? Há gente séria, não é? Gente honesta, que ama efetivamente as crianças, os jovens, e há uma indústria paralela que foi criada exatamente porque o sistema não funciona. Este sistema educativo ou deseducativo, ele tem 7 características fundamentais. Não vou entrar em pormenor, mas é preciso sublinhá-las. E a partir dessas 7 características é impossível educar
como convém ao século XXI. Esta escola vem da Prússia Militar, da França dos Conventos e da Primeira Revolução Industrial. Não é? Como alguém disse, temos crianças, alunos do século XXI a trabalhar do século XX com práticas do século XIX. Impossível. Pensam que, juntando a inteligência artificial, umas tarefas que não vão a lado nenhum, no fundo são paliativos. Mas, como eu sou, já disse, não sou catastrófico, sou esperançoso, eu acredito nos professores, acredito no esforço que Se não fosse esperançoso, não estava mais num pé. Sim. E este périplo, bom, iria falar em termos pessoais, mas não vale a pena. Quando eu chego ao momento em que percebo que eu falhei em tudo, porque vivi dentro de um sistema que tem características como a hierarquia, o autoritarismo, a corrupção moral, a falta de ética, tudo isso. Eu poderei, certamente não haverá tempo para tal, mas poderei dar exemplos destas características. Sim, mas pode, não há problema. Posso dar só um exemplo, então? Estou procurando no arquivo. Pode ser? Sim. Isto reúne a corrupção moral e a falta de ética. Quando nós falamos de avaliação, quando fazem as semanas de avaliação, não são semanas de avaliação, são semanas de perder tempo a preencher papel. Porque o que está na lei é que a avaliação tem que ser formativa, contínua e sistemática. O que as pessoas fazem, e nós temos extraordinários professores, eu volto a dizer, eu fui dirigente sindical, eu defendo o professor até ao tutano, mas eu não defendo os estudadores de aula. Defendo os professores. E aquilo que se faz, dando aula ou vendendo aula, é aplicar teste. Bom, vou fazer duas afirmações para provocar um pouco. Um teste nada avalia, a não ser algumas coisas que eu poderia explicar. Numa sala de aula, nada se aprende. Quando eu dizia isto há 50 anos atrás, eu era jovem, utópico. Agora eu sou utópico, mas já não sou jovem, mas digo a mesma coisa. Então, quando eu deparei com a necessidade dos nossos alunos fazerem teste, eles não faziam, nós fazemos avaliação. Um teste não é formativo, ele é excludente, não é contínuo, ele é periódico, não é sistemático, incide numa parcela de conhecimento, numa disciplina. Ou seja, também na avaliação as escolas e os sistemas estão fora da lei. Eu vou repetir, o sistema está fora da lei. E se alguém discordar, eu adoro que discordem para podermos conversar. Eu não tenho o dom da verdade, eu tenho a minha prática. E, portanto, peço desculpa da arrogância. Então, em 2000, eu tomei consciência de que os meus alunos tinham estado 30 anos sem fazer teste e que iria haver uma prova de avaliação nacional. Okay. Então, eu decidi-me a ensiná-los a fazer um teste. E fui a uma escola, mais à vez das 3, pediram um teste, deram-me um teste de 8º ano, de língua portuguesa, os nossos estavam no quarto, não é? E nós já fomos fazer umas fotocópias e, no dia seguinte, sentei-me com eles e disse, isso é um teste, tem uma folha, tem um texto de língua portuguesa, tem perguntas de interpretação, perguntas de gramática e depois uma composição escrita. E eles levantavam o braço e diziam, é só isto, mas pronto. Agora, há regras, são 50 minutos. E eles levantaram o braço e perguntaram, porquê é que são 50 minutos? Eu não sei, meu filho, já perguntei a muita gente, ninguém sabe, são 50. Porquê é que há sala de aula? Porquê é que há turno? Porquê é que há aula? Porquê é que são 50 minutos? Porquê é que há a noite? Ninguém responde. Porque não tem qualquer sentido. Não tem, nem legal, nem científico, nem de bom senso. Mas pronto. Aí eu disse, olha, não vamos perder mais tempo, podem começar. E eles levantaram logo o braço. O que é que foi? Este texto aqui é do Cavaleiro da Dinamarca, não é? Como nós não temos manuais, é uma estupidez estar a gastar dinheiro em manuais. Eles faziam a leitura completa da obra de cada autor. Eles tinham lido toda a Sofia de Melbrenner e identificaram aquele texto como pretensão do Cavaleiro. Disse, o que é que tem? Uma pergunta parva. Qual pergunta parva? O que foi que o Cavaleiro viu ao longe? Assim, pois, eu tenho por aqui nestas 5 linhas. O Cavaleiro viu ao longe, aqui indicado, está no primeiro parágrafo. Sim, não, faz uma setinha, que ele vai ler, estou para dentro.
Perguntas destas tipo. Mas a surpresa veio logo a seguir. Uma má surpresa. É quando eu acabo de explicar o inexplicável, que não há forma de explicar estas coisas, eu disse, olha, acabou a conversa, toca de fazer. Aí eles ficaram a olhar para mim. O que é que se passa? Ó, professor, vai embora, vai trabalhar, não perca tempo connosco. A gente, quando chegar ao fim de 50 minutos, leva lá para onde você estiver, leva-lhe as provas e tudo mais. Os testes. Não, mas eu tenho que ficar. Na segunda-feira, que era a prova da ficção, eu vou ficar na sala de aula. Não, professor, vá trabalhar, não perca tempo. Eu disse, bom, mas eu tenho que ficar. E eles perguntaram porquê. E um jovem que estava lá há 2 ou 3 meses, tinha vindo da escola, começou-se a rir. E eles disseram, o que é que estás a rir? Eu sei porque é que a pessoa fica. E ele, porquê? É para não deixar copiar. E um levantou o braço e perguntou, ó professor, o que é copiar? O que é copiar? Quando o professor aplica um teste, que não avalia absolutamente nada em termos cognitivos, avalia a capacidade de retenção de informação na memória de curto prazo, vomitar para esquecer, que não aprendeu. O teste não diz. Bom, então, para além disso, um professor que esteja numa sala de aula, no dia do teste, ele está ali presumindo que aqueles alunos são potencialmente desonestos. Ele está ali para fiscalizar, para impedir que copiem. Ou seja, está a transmitir valores. Porque um professor não ensina o que diz, transmite aquilo que é. Transmitir valor da deslealdade, mentira, falsidade, corrupção. É isto que acontece diariamente nas salas de aula deste país. Má educação. Falsidade ideológica. Tudo mais. Eu peço desculpa de me agitar, porque eu sou individualmente responsável pelos atos do meu coletivo. Essa é a minha cultura profissional. Eu sofro com isso. Por ver como as crianças e os jovens são tratados como meliantes, que podem fazer aquilo que é repreensível. Então, dei só este exemplo, mas eu tenho exemplos mais escabrosos, mas não vou falar porque são eventualmente chocantes. Eu pergunto sempre porque é que o quarto bem do aluno não é o quarto bem do professor. Por exemplo. Por exemplo. E por aí vai, agora vou-me calar para recuperar a serenidade, que eu não consigo já. Mas estes modelos mais tradicionais de avaliação, não acha que eles acabam por serem mais fácil, pegando do outro lado, o professor também já o disse, que é, as principais teorias inovadoras já apareceram há dezenas ou há 100 anos. Estão aí. E, no entanto, de lá para cá, não se generalizaram. Manteve-se o mesmo processo. Isso é porque é mais fácil trabalhar assim. Por exemplo, as universidades é mais fácil falar aquele é o melhor porque tirou melhor nota, não é? As empresas a mesma coisa. E também podem dizer, ok, este modelo deu-nos desenvolvimento económico ou científico e não estamos certos do resto. Acha que é por aí que há tanta resistência ou é por comodismo? Então, o que nós chamamos hoje de inovação dentro do processo educacional, na verdade, tem uma inspiração ainda no movimento escolanovista. Então, todos os autores escolanovistas, eles inspiraram o que acontece hoje nas escolas. Então, o processo de evolução, vamos dizer assim, da escola em si, enquanto organismo social, ainda é muito lento. Então, tudo hoje que a gente chama de inovação, e quando nós vamos olhar os escritos do professor para denominar e dar o tiquezinho, realmente é uma inovação, nós não conseguimos fechar todos os itens, nem a grande maioria deles. Há muita dificuldade em entender o que é inovação realmente, né? E os processos avaliativos, eles são extremamente objetivos porque eles são mais fáceis de corrigir e eles são a partir de um modelo de competição e não de realmente avaliação. Então, eles não avaliam, né? Eles promovem uma competição, quem pontua mais. Então, isso não é um processo avaliador que vai fazer uma formação educacional do próprio educando. Inclusive, os próprios termos que a educação hoje usa são termos alienantes do processo de educar. Quando eu falo aluno, eu estou dizendo aquele que não tem luz. Então, eu já coloco essa pessoa no lugar de submissão daquele que vai educar. Então, tudo isso são processos que a gente precisa pensar. O nosso vocabulário, ele impõe muitas realidades, né? Então, nós temos que pensar no que nós estamos chamando de avaliação. Pois. Porque eu julgo que é mais cómodo dar um 20, um 10, um 15 e ficamos por aí. Não é só na avaliação. A avaliação, digamos que é um dos aspectos, é um elemento curricular que... A questão é
muito simples de definir. E foi Darcy Ribeiro, um brasileiro, companheiro de Agostinho da Silva, não é? Que disse que a crise educacional não é uma crise, é um projeto. É um projeto de sociedade. É uma visão de sociedade e de mundo que leva à continuidade de um sistema iníquo, malévolo, de nefastas consequências. Eu vejo que tudo o que é, enfim, trágico na educação. Ontem eu estava a ver a televisão, estava a almoçar, uma professora que maltratou um aluno, que é ser vulgar, isso acontece todos os dias. Mas não mostram, digamos, os efeitos mais nefastos deste sistema. Que não se manifesta apenas na avaliação, mas falemos avaliação. Na Índia, onde eu estive há um tempo atrás, eu conversei com jovens de 17, 18 anos que iriam fazer aquilo que é a prova de acesso à universidade. Elas sabiam que se não entrassem na universidade, estavam destinadas a casamentos tratados ou à prostituição. Quase sempre. Acontece que eu voltei para o Brasil e, passados 2 meses, um amigo meu, um indiano, mandou um e-mail dizendo que 30 dessas jovens que não conseguiram entrar, se suicidaram. Eu tenho os últimos depoimentos delas, porque não entraram na universidade. O que é isso de prova de acesso à universidade? Desde 75 a 1990 não houve. E os resultados do secundário aumentaram. Onde é que estão os cientistas da educação? É obsceno esse silêncio. Mas, mesmo na perspectiva de virem a ser avaliados, entre aspas, que não são, as pessoas pensam que classificar quem é avaliar. Quando começam ano letivo no Japão, são dezenas de jovens que se suicidam. Dá para entender? Eu não posso falar muito, peço desculpa. Porque é de uma baixeza moral. É triste, realmente. É mais do que triste. Que as pessoas não vejam isto. Não é? É o limite. Bom, quando me falam de Singapura, primeiro do PISA, pois é, mas também é dos primeiros no suicídio juvenil. Sim. Quando me falam, a Finlândia é dos primeiros no burnout. O que é que estamos aqui a dizer? O que é preciso não é meter paliativos no velho modelo, é substituir o velho modelo por uma nova construção social. E isso eu descobri ao fim de 50 anos. Não é? E, portanto, já não é para mim, para esta boa gente que aí está. Queria fazer essa ligação agora do acesso ao ensino superior, porque aqui acontece, bem, não com esses números terríveis, consequências terríveis, mas a verdade é que nós fechamos o acesso ao ensino superior, não deixa de ser discriminatório. E agora juntamos-lhe a questão da escola privada com modelos próprios para ensinar e preparar para aquele modelo, ainda se torna mais discriminatório. Não há igualdade nessa preposição de estar no ensino superior, há falta de equidade. Né? Porque aquela criança que ela começou no ensino público, que talvez não tenha oferecido a ela condições, quando ela vai fazer essa disputa, porque é uma disputa, então já aí você coloca todo o modelo social, que não há uma cooperação, né? Não há uma equidade, é uma disputa. Então, quando eu coloco um processo educacional a nível de disputa, eu já sei que o colega que está ao meu lado, à minha frente e atrás de mim, ele é meu inimigo, porque chega lá na ponta e não tem como. Eu preciso eliminar as pessoas para ter uma posição. E é próprio da escola-nação da educação pensar que o ensino superior ele é para poucos. Então, isso também é um processo discriminatório a nível social que é muito grave. Porque se é para que as pessoas sejam educadas, o prazer de estudar, que é quando geralmente o jovem descobre, quando ele vai fazer uma escolha para uma universidade, ele não deveria ser negado a partir desse exame, que é, como você falou, não avaliativo, mas classificatório. Porque ele vai por pontuação de modo muito objetivo, sem pensar no percurso educacional dos alunos. No Brasil, já há alguns vestibulares que analisam o histórico do aluno ao longo do que é ensino médio. Então, ele faz provas anuais, no qual ele constrói um repertório. Então, já não é tão triste assim esse corte. Mas a maioria dos exames, ele parte desse princípio de que uma prova, em apenas um dia, vai avaliar ou vai classificar esse aluno durante todo um processo educacional de mais de 15 anos. Então, isso não é... onde está aí, vamos dizer assim,
a justiça ou uma outra forma de olhar, né? De forma que construa pontes que realmente faça com que esse menino ou essa menina tenha a possibilidade de escolher algo que faça bem, e não porque ele conseguiu uma pontuação baixa e ele vai fazer aquilo que é possível. Então, onde é que está o prazer de viver, né? Eu até daria aqui só uma pequena nota, se me permitir. Nós vemos cursos superiores tentar implementar novos modelos de ensino, mas, na verdade, selecionam para esses novos modelos de ensino os alunos numa base classificativa. Exatamente. E num modelo absolutamente convencional. E aí vem o discurso do seu trabalho tem que ser aquilo que você gosta. Mas como? Se isso está sendo privado na hora que eu faço uma escolha tão importante? Porque entrar numa universidade é abrir portas e construir maturidade para a vida social adulta. Então tem que ser um direito de todos, porque ali ele tem universo, ele tem contato com espelhos sociais, que são os professores, que são os tutores, os colegas, o universo político e intelectual, que é extremamente importante na formação do ser humano. O exame de acesso à universidade não passa de um mecanismo, de um instrumento de darwinismo social. Só isso. Só isso. O Agostinho da Silva, ou o Rubem Alves, diziam que se houver um exame, ou melhor, uma prova de acesso mais equitativa, mais funcional, seria por sorteio. Meter os nomes todos dentro de um saco. E tirar 20, 30. Quando eu falo que o sistema é hierárquico e autoritário, é porque eu pergunto por que é que há ensino superior? A linguagem é produção de cultura e reprodução de cultura. Quando eu olho para a lei de base, quando eu olho para a Constituição da República, eu vejo que a universidade é um direito, só que não é obrigatório. A pergunta que eu faço, por que é que não é obrigatório? Porque o sistema é exatamente hierárquico. Estabelece uma superioridade e eu pergunto, por que é superior? Em que é que essa universidade é superior? Em que é? Se houver algum ensino superior, é a educação de infância e a educação na família. Então, eu sei que isto desagrada. Quero lá saber. Porque quando se define que há uma fronteira, antigamente era a quarta classe. No tempo em que eu fui trabalhar nas classes masculinas era a quarta classe. Havia uma fronteira. O direito à educação era até ali. Mas a Constituição diz que é um direito até ao fim da universidade. Não diz que é até ao fim do ensino secundário. Porquê é que há esse exame? Eu sei porquê. Eu sei, mas é melhor não falar de Bolonha e de outras coisas que... Eu não quero partilhar connosco. Não, eu pergunto é tanta coisa. Eu pergunto o que é que as ciências da educação andam a fazer neste país. Há 2 anos eu fui a uma faculdade de ciências da educação onde se faz a formação de professores. Aqui, há 15 dias atrás, sei lá. Eu tinha estado naquela sala de aula, numa faculdade de ciências de educação. É um escândalo, não é? Exatamente no mesmo formato, claro, tinha já umas projeções, umas coisas bonitinhas para enfeitar. Aquelas professoras, ou melhor, aquelas alunas que a Ludmila me levou a conhecer, eram do último ano da formação de professores de primeiro ciclo. Primeiro eu perguntaria logo porque é que há primeiro ciclo, segundo ciclo. Porquê é que há? Alguém sabe? Ela perguntou se conhecia a escola da própria, não conhecia. Por exemplo, no final, porque aquilo que acontece é que a profissão de professor, aqui há 2 questões. A profissão de professor é a única em que o estágio profissional é feito antes do curso. Já perceberam isso? É verdade. Um engenheiro tira o curso de engenharia, vai para um gabinete fazer estágio de engenharia. Um médico faz o curso de medicina e depois vai fazer residência no estágio. O professor não. O professor, aos 4 anos de idade, entra em estágio. Metem num cubículo com uma pessoa à sua frente, não é? Que é outro escândalo, ter o professor sozinho, ou seja, depois passa 2 aninhos antes de entrar direitinho tudo para o manual. Entra direitinho tudo para o manual em sala de aula. Entra no secundário em sala de aula. Entra no superior. E vê um professor da formação a dizer que o centro é o aluno, a dar aula centrada no professor. Então o que é que ela vai fazer? Dar aula, não vai ser professora, vai dar aula, ou melhor, vender e barato. Ok? O artigo 28º da Lei de Base do Sistema Educativo, nos 3 primeiros parágrafos, define a situação. Primeiro, elimina todo o problema que os sindicatos e o Ministério agora estão a tentar resolver.
não há falta de professores e este sistema de educação está todo errado. Porquê? Porque diz lá, no parágrafo, que o professor deve residir na comunidade de trabalho. É lei. Depois diz que a escola deve democratizar o sistema de relações, ou seja, onde é que está? O Ministério manda, o diretor não concorda, mas a gente cumprir. Onde é que está a dignidade profissional? Onde é que está a autonomia? Andamos a falar de quê? Andamos a falar de quê? Depois, diz no outro parágrafo, do artigo 28º, que todas as decisões político-educativas devem basear em critérios de natureza científica. E eu pergunto, qual é o fundamento científico da existência de sala de aula, de turma, de prova, de ciclo, de ano? Qual é? Eu vou responder, nenhum. Estamos a trabalhar num sistema que não tem fundamento científico, não tem fundamento legal, o sistema está totalmente fora da lei. E não tem sequer um pouco de bom senso. Admiram-se dos resultados, e estes resultados são cosméticos, porque aquilo que está numa classificação, num ranking, é mentira. Passar de um teste para uma classificação de 1 a 5 é um processo bem complexo. E não só. Mas é bom. Peço desculpa. Vamos. Eu percebo. São muitos anos. Sim. Sempre a tentar batalhar. Então permite que eu exagere, mas está com calma. Dizes muitos anos, ok? Faz agora 60 anos, 60, que eu entrei na escola onde eu estive ontem, onde eu vou estar hoje, para fazer um curso de montador de eletricista, que era a única coisa que nos restava na Ilha dos Tigres, onde não entrava ambulância nem polícia. Ou seja, os da minha geração, todos, morreram muito cedo, de diferentes formas, algumas delas bem violentas, e não foram mais do que serventes de cozinha, enfim, embarcadiços, gatunos, enfim, tudo isso na economia paralela. Felizmente, a minha mãe trabalhava demais e por isso morreu muito jovem. O meu pai trabalhava demais e envolveu-se na política, por isso foi preso. E pagávamos por mês 100 escudos à Dona Lourdes para me preparar para a admissão. Mas a admissão não era ao liceu, porque havia logo uma clivagem inicial. Os filhinhos da miséria tiraram um cursozinho ao máximo. Eu passei sábados inteiros nas oficinas de serralharia, nos laboratórios de eletricidade, quando eu não gostava daquilo. Eu queria ser professor. Depois de 60 anos, eu volto ao mesmo lugar e a realidade é bem diferente. Eu espero que esta gente que está agora fazendo aquilo que devia ter sido feito já no tempo do Almada Maceiros, que dizia, quando eu nasci, todos os tratados que visavam o salário do mundo estavam escritos, só faltava o salário do mundo, não é? Que agora seja salvo. E eu me considerarei, de algum modo, com algum êxito naquilo que porventura fiz. Mas só quem passa por tudo isso é que percebe a ruindade deste sistema, como ele é malicioso, como ele é hábil. Ele tem malhas de 7 raposas. E quando se cria professores que são dadores de aula, e quando se persegue aqueles que querem mudar, lógico que isto se mantém numa estabilidade precária, mas mantém-se e é bom para o sistema que haja superior, havendo um ensino inferior. Professor, vamos olhar para as novas construções sociais da aprendizagem, vamos olhar para um lado positivo. Eu vou fazer só aqui a partir de um post que houve, uma publicação de Ludmila, falava de qualquer coisa de arquitetura, não é? Nós queremos que os arquitetos sejam capazes no futuro de ter cidades, edifícios inclusivos e agora generalizando os médicos, têm capacidade de compreensão, de diálogo, motivação. Isto é válido para qualquer área de trabalho, não é? Isto implica trabalhar outras dimensões que não aquelas que estamos a falar, um sentido ético, valores, a relação entre as relações sociais e também não pode ser deixado só para aqueles 5 anos da universidade, tem que vir de trás. Estes modelos de novas construções sociais de aprendizagem pressupõem, primeiro, que a instrução, o modelo instrutivo, temos que abandonar, mas também não é bem aquele conceito do aluno no centro da escola.
é a relação, é o vínculo, não é assim? Isso é um dos grandes, pode ser que é o recheio da teoria do professor, né? É a dimensão que ele coloca, que não é entre as pessoas, não é o aluno ou o professor, mas é a relação que se estabelece com aquilo que se pretende naquele espaço educativo, que não necessariamente precisa ser uma sala de aula. Então, quando se fala em novas construções sociais de aprendizagem, está se falando que a escola precisa sair de dentro das suas barreiras, tanto físicas quanto filosóficas, ou pedagógicas, ou metodológicas, e olhar para o mundo. Porque é isso que empobrece o aprender. É quando nós nos fechamos, né, e proibimos um aluno de usar um celular. É claro que a gente tem grandes questões com a tecnologia e a infância hoje, né? Há muitos teóricos que são contra, outros que já abrem margem, mas é preciso encontrar um equilíbrio e isso tem que ser um processo da educação, processo educacional, que é para eu entender qual é a necessidade real que eu tenho da tecnologia na minha vida. Porque eu, enquanto ser humano, não posso ser anulado por um processo tecnológico. Eu preciso saber que alguém criou aquela tecnologia, há um cérebro pensando naquela inteligência artificial. Então, pensar em novas construções sociais de aprendizagem é saber que a escola ela precisa extrapolar aquilo que ela conhece hoje enquanto realidade de educação. Ela entender que todos somos educandos e educadores ao mesmo tempo. E que não há processos educativos que não sejam intencionais. Toda e qualquer informação que nós temos enquanto pessoa com contato, com conhecimento, ele precisa ser transformado em educação. E isso só acontece quando a gente traz simbolismo, significação e relações. E não é possível a gente criar relações quando uma sala de aula, infelizmente é assim que nós temos os ambientes educacionais, estão todos postos um colega olhando para a nuca do outro. Isso é fila de quartel. Como o professor coloca, é uma educação do século XVIII, XVII, de quase dos jesuítas, quando chegaram ao Brasil, que colocavam as pessoas enfileiradas, que já é um modelo, inclusive, industrial, um modelo fordista, que, aliás, as empresas hoje já nem funcionam mais assim. Os ambientes empresariais são descontraídos, têm outra organização no seu espaço social. Então, e a escola ainda está presa nesse modelo de colocar as crianças do século XXI, que têm uma enorme capacidade linguística, uma enorme inteligência tecnológica, sentados um atrás do outro. Não é viável que haja relação nesse processo de conhecer, nem com o próprio professor, que se coloca à frente, e não numa relação de horizontalidade com essa infância, porque a relação agora é de horizontalidade. Eu não preciso mais do professor enciclopédia, como o próprio professor coloca, eu não preciso mais consumir o currículo, eu preciso construir o currículo. E quando eu construo o currículo, quando eu crio uma especificidade de geografia ou qualquer coisa, eu preciso construir geografia com o meu aluno, e não consumir um livro de geografia. Então, tudo isso também passa por essas novas construções sociais. Como é que isto funciona? Vamos começar. Desmontamos o conceito de aula. A hora, o tempo letivo, aqueles planos curriculares para cumprir. E os alunos vão chegar à escola e o que é que vão encontrar? O que é que os espera? Gostei dessa expressão. Os alunos vão chegar à escola. O que é uma escola? Escolas são pessoas, não são prédios. Portanto, eles não vão chegar à escola. Eles estão na escola. A escola, que deve reunir tudo o que é útil do paradigma da instrução, que há pouco eu disse, deixar a instrução, não é deixar. Não é jogar o menino fora da água do banho. É aproveitar, eu costumo lembrar, sobretudo o papel da memória, da repetição e tudo mais, que é importantíssimo. Escola não é pôr o centro no aluno, como diria. O Adam Ferrier dizia que esta escola é a invenção do diabo. E a Montessori dizia que estimular a competitividade na escola da modernidade é a origem de todas as guerras. E tudo isso foi dito no princípio do século XX. Se partimos do princípio que a primeira escola no mundo que fez isso, foi transpor o centro no professor para o centro no aluno, foi a escola da PUC. Infelizmente, num país que despreza aquilo que tem, desprezou Agostinho da Silva, por exemplo, e Agostinho da Silva, ainda ontem eu citei, ele escreve que se Portugal desembarcou na África, na Ásia e na América, deve desembarcar agora em Portugal. E vai acontecer, está a acontecer, que é a nova educação que vem do Sul. Os europeus e os Estados Unidos pensam que são os donos da questão. Não são. Aquilo que se faz hoje na Europa é pobre. Em termos educacionais, paupérrimo. Nos Estados Unidos é pior, mas pronto. Vamos lá. Escolas são pessoas. Este é o axioma básico da nova construção social.
podem estar dentro de prédios, com certeza. Mas podem estar dentro de um prédio de escola, não vamos fazer a inclusão do prédio, até porque agora são muito bonitos, não é? Aqueles centros educativos, não é? Que eles construíram. Por falar nisso, eu há 35 anos atrás, mais ou menos, eu andei por aí e pela beira interior. As aldeias estavam, enfim, em crise, mas havia muita. Hoje, com a criação dos centros educativos, as aldeias não têm crianças, são velhos e casas em ruínas. Então, lindo o serviço que fizeram quando pensaram que o centro é um prédio que se chama centro educativo. Não é? Não é. Então, escolas são pessoas. O que é que as pessoas são? Os seus valores. E toda a aprendizagem é feita por imitação e pelo exemplo. Então, se nós temos pessoas com valores de uma nova visão do mundo, que não é aquela que o sistema impõe, porque o sistema, ao impor um modelo educacional caduco, obsoleto, sem fundamento, ela está a produzir abandono intelectual. Porque a maior parte não aprende. Ou seja, está fora da lei também aí. Mas eu não quero estar a fazer mais acusações. Então, quando realmente pensamos assim, numa nova visão de mundo e de sociedade, nós pensamos em juntar a família, a sociedade e a escola, né? Até o Estado através da escola. Pensamos em juntar a escola com a saúde pública e ambiente, duas áreas fundamentais, saúde pública e ambiente e arte e cultura. Pensamos na escola, numa ligação intensa à formação inicial na universidade e ao poder público, que estabeleça diálogo com esta gente, que merece respeito. Então, escolas são pessoas, pessoas são os seus valores, um quadro axiológico. Onde é que estão esses valores? Nos projetos das escolas, ou seja, em princípios de ação. E o que é que as pessoas fazem? Quando eu pergunto aos professores o que é que diz lá nos projetos das suas escolas, no projeto de agrupamento, no projeto da escola, sobre a base axiológica, em 99% dos casos nem leram o projeto. Eu estou fazendo uma afirmação e provo. 99% nem leram o projeto. O que é que está a fazer na escola? A fazer um projeto? Não. Ele está, enfim, a sobreviver. Que não é fácil ser professor, infelizmente. Então, sendo assim, nós teremos de juntar, como eu já disse, o paradigma da instituição com o paradigma da aprendizagem, sujeito à aprendizagem, na dignidade da escolha, da participação e aprendizagem significativa, integradora, da sociedade ativacional, que era de Vigores, não é? E de Brunner. E depois juntar-lhe as propostas do paradigma da comunicação do século XXI, a partir do 2.0, da introdução do computador, do 3.0, da introdução da educação à distância, que é mais ensinagem à distância, depois a introdução do Wi-Fi universal, da internet das coisas, do NAS 4.0, importa perceber que a escola continua no 1.0. Embora tenha todos esses, importa perceber que nós teremos de centrar não no professor, nem no aluno, mas na qualidade da relação. Teremos de humanizar. Nós nascemos homínidos, não nascemos humanizados. E aquilo que se faz desde da primeira fralda descartável até à morte é condicionar a vida da pessoa a valores em tudo opostos àqueles que deveremos vivenciar. Então, o que é preciso é saber isso. As escolas são pessoas, são valores, são princípios, são projetos, e os projetos humanos são coletivos. Ter um professor sozinho em sala de aula é um escândalo epistemológico, é uma coisa louca, não ensina nada. Então, não me provem, eu vou dizer, me provem. Se me conseguirem provar que o sistema é útil, não é? Eu calo. Mas até hoje, quando eu pergunto duas coisas, há aqueles que eu pergunto aos professores, como é que trabalham? Dou aula. Dando aula, ensina a todos? Não. Vai continuar a dar aula? Vai continuar a dar aula sabendo que não ensina? Não é um professor, é um crápula. E depois eu pergunto aos outros que aqui estão representados, o que é que vos move? Eles dizem o mesmo que os professores. Os professores amam os seus alunos, querem o melhor para eles, não conseguem. Os pais amam os seus filhos, querem o melhor para eles, não conseguem. A não ser em casos particulares que a família consegue. Então, se assim é, o que mais dizer? Mas um professor sozinho não consegue mudar, não é? Dentro de uma escola não vai conseguir... Uma das características é essa. No novo sistema educacional, ninguém está sozinho.
Ninguém. Porque não há sala de aula para estar sozinho. Sozinho vem da caserna e do convento francês, não é? A cela de aula, a monja. No Brasil chamam-lhe a tia. Né? E a tia tem um fundamento científico. É que na etologia, tia significa a macaca que não pode ter filhos porque tem que cuidar dos macacos, filhos dos outros. Dá para entender. E o Paulo Freire escreveu um livro. Professor assim, tia não. Mas parece que ninguém lê. Fala-se Paulo Freire, não leram? Não leram a Pedagogia da Esperança? Não leram? A do oprimido, a da autonomia? Não leram? Se leram? Onde é que está? Quando na formação inicial se põe os jovens todos virados para o mesmo lado, a dizer que o centro deve ser o aluno, e eles estão a dar aula, sentados no professor. Esquizofrenia, ou então falta de ética. É assim que tem que maturar até esta para melhor, porque sou insuportável. E estes projetos são desenvolvidos por escolas. Ou seja, cada escola tem que olhar para a sua realidade social, para o seu contexto e criar um projeto. Ele é individualizado ou é pensado? Não. É tudo. Temos que considerar a profissionalidade, porque aula vai haver sempre. Atenção, a aula vai haver sempre. A aula significa prática, lugar de encontro. Quando o discípulo está pronto, o mestre surge. E acontece a triangulação com o objeto. Quem precisa, quem ajuda, é o objeto. É aí que tudo funciona. Mas vamos fazer a ruptura. Não há ruptura, aqui há continuidades. Então, há renovação, regeneração, que é diferente. Eu já fui muito do doutor, já era um fundamentalista do movimento da escola moderna. Mas eu já não tenho idade para andar em seitas pedagógicas. Então, peço desculpa da fala. E as avaliações? Não fazem falta? Fazem falta, como é óbvio? Ou como é que podem ser feitas no contexto? Pensar na avaliação é a gente sair, a partir do que o professor coloca enquanto filosofia, metodologia ou ideário educacional, é sair daquilo que a gente reconhece enquanto avaliação hoje dentro do próprio sistema. O que nós, quando falamos avaliação hoje, pensamos? Em provas. Então, a partir do que o professor coloca enquanto projeto educativo, enquanto novas construções sociais de aprendizagem, é construir também um novo olhar para esse processo de avaliar. E aí é você construir outros instrumentos, que não é só a prova em si ou um teste. Eles são válidos e necessários, mas eles não são únicos e eles não são qualitativos. Eles são espelho de um único momento, é uma fotografia. Quando você fala em avaliação, você vai olhar o percurso dessa criança, ou desse estudante, ou desse aprendente, se nós formos trazer uma linguagem mais adequada para os dias de hoje, porque somos todos aprendentes, a partir desse momento em que temos um telemóvel na mão e temos todas as informações que nós quisermos. Não precisamos de ninguém para dizer, basta que a gente tenha uma pergunta e nós vamos encontrar a resposta. Mas precisamos da mediação com o outro para dar sentido a essa resposta. Então, falar em avaliar é construir evidências que nos mostrem que habilidades foram consolidadas em competências. E isso só tem significado quando eu encontro significação naquilo que eu estou aprendendo, quando traz um sentido para a minha vida. Quando eu faço não a disciplinarização do conhecimento, mas quando eu construo redes. Então, para você ter uma ideia, a partir do documento oficial do processo educacional no Brasil, chamado BNCC, já não se fala mais em disciplina, se fala por área de conhecimento e objetos de conhecimento. Ou seja, eu tenho um objeto que eu vou explorá-lo. Eu não vou simplesmente consumi-lo, mas eu vou explorar, eu vou olhar a partir da sua tridimensionalidade como aquilo influencia a minha vida. Então, a partir daí, eu coloco todas as áreas de conhecimento conversando. Isso também é algo que nós, enquanto educadores, temos que aprender, porque, infelizmente, quando estamos na nossa formação dentro da universidade, né, que é aquela que dá como se fosse a cereja do bolo, porque, como o professor colocou, nós estamos em constante processo formativo a partir do momento que entramos na escola. E aí, muitas vezes, os professores que hoje escolhem a sua profissão é porque admiraram ou amaram algum outro professor. Sim. Eu ia precisamente perguntar... Eu tenho visto as publicações do Périplo, vejo papéis no chão, vejo assim algumas dinâmicas. Como é que se prepara depois o
professor disse, né? E é verdade, um professor teve 17 anos, essencialmente, de estágio profissional na escola, num só modelo. E provavelmente, quando foi preparado também para ser especificamente professor, também levou com o mesmo modelo, embora a teoria diga outra coisa, mas ele faz outra. Como é, o que é que pode ser feito para preparar os professores para mudar as suas práticas? A gente tem que falar de metacognição, eu preciso pensar sobre o que eu faço. Eu não posso receber aquilo achando que a academia ela é suprema naquilo que ela me traz enquanto conhecimento ou informação. Há muita confusão entre informação e conhecimento. Quando eu recebo uma informação, ela não é conhecimento enquanto eu não dou sentido a ela. Enquanto ela não traz significação. E aí nós estamos falando de atitudes, nós estamos falando de sentimento, nós estamos falando de uso. Para que aquilo serve na minha vida? Eu só aprendo quando eu dou sentido, quando tem... Não é que a aprendizagem tem que ser o tempo todo útil, né? Mas é quando eu dou um sentido do fazer. Aquilo eu vou colocar em que dimensão na minha vida? Então não há como a gente construir uma aprendizagem aleatória, aquilo que traz sentido para a minha vida. É por isso que o professor fala que os exames colocam a gente em memória de curto prazo. Eu decoro, faço a prova e apago, porque eu não tenho sentido. Eu não consegui criar uma associação construtiva em relação àquilo que eu vou utilizar. Se, por exemplo, um estudante, ele admira os jogos eletrônicos, que hoje é uma grande febre em matéria, inclusive para a gente pensar em novas profissões, porque é preciso trazer também essa realidade. Não se pode apartar a juventude dos jogos eletrônicos completamente porque eles são nocivos, ou porque eles fazem mal, ou porque eles viciam. É uma profissão. Então, nós precisamos ensiná-los também a olhar por esse lado. Então, como eu construo um significado diferente daquilo que ele só consome, que ele só é consumidor e a passar a ser um criador daquilo? Então, isso também é algo que a escola tem que aprender quando ela fala em avaliação. A avaliação tem que estar alinhada com a aprendizagem. A avaliação é indissociável de todo o processo de aprendizagem. A avaliação não é classificação, não é forçoso que se compare seres humanos em escalas ordinárias. A avaliação está ligada àquilo que há bocadinho a Ludmila falou, o referencial teórico, moral, etc. Aquilo que nós nos propomos fazer, perguntar-se então como é que Formação. é uma formação diferente, que passe por aquilo que a Escola da Ponte conseguiu fazer e vá além. Basta que haja um professor vivo numa escola. A maior parte morre aos 20 e a entrada aos 60 ou 70. É? Quando me dizem, tenho mais experiência. Não é para ser da aula, não. Então só tenho um ano de experiência. Um ano de experiência, e depois para ter experiência todos os anos, só tenho um ano de experiência. E, enfim. Então, nós temos que ir ao encontro desses professores que estão caladinhos, não é? Porque é difícil realmente mudar. E cuidar deles, juntar os pais e os professores, conversar com os diretores, que são pessoas que também amam as crianças e querem melhor para elas e os jovens, conversar com a universidade para que deixe de ser moralmente irresponsável e eticamente reprovável na formação de professores, conversar com o poder público. Estamos neste momento na possibilidade de abrir um grupo de trabalho no Ministério da Educação. Espero que Pedro Cunha o faça, dado que o António Leite não teve tempo para o fazer, nem o João Costa, que o faça, para que haja uma voz que fale de educação dentro do Ministério da Educação. Depois, ou antes, ou durante, que este governo aceite falar de educação no Parlamento, porque o que se tem falado é de outra coisa, dando-lhe o nome de educação. É de uma pobreza tão grande. O que se fala, há um tempo atrás ouvi falar, era o número de alunos por turma. Assim, não, valha-me Deus, andam nisto já há mais de um século. Qual é o número de alunos por turma? Se não há turma, para que é que estamos a falar de número de alunos? E há pesquisas que dizem que tanto vale ter 2 como 20 no 200. Nesses lugares onde há pouco eu disse que andei percorrendo aldeias, aquilo que aconteceu, como já disse, foi que desertificou. Mas mais do que isso,
Os efeitos são estes. É que num dos municípios desse interior, quando as pessoas se queixam de ter turmas de 30 e tal, o número de alunos por professor é 2 para 1. É preciso denunciar isto. E mais, eu tive 3 meses com esses professores. Nenhum era desse município. Nenhum morava nesse município. Eu via uma professora chorar todos os dias, porque os filhos estavam na cidade do Porto com o marido já não conseguia ter cabeça. E um deles estava doente. Ela saiu na quarta-feira às 11 da manhã, porque ela só voltava a ter horário na quinta-feira ao princípio da tarde, saiu feita louca no carro, fazendo aquelas curvas todas, eu não vou dizer qual é o lugar, mas uma região de montanha perigosíssima, durante o fim, para ir ter com o filho e voltar no dia seguinte correndo. E mais, havia professores residentes naquele lugar que trabalhavam fora do município. Quando nós olhamos para a lei de bases e vemos que este sistema contraria totalmente a lei de bases, deveremos ficar quietos e calados? Ou deveremos fazer como esta gente, que reivindica uma educação diferente para os seus filhos? Então eu acredito mesmo, que ainda haja diretores honestos. Quando no dia 27 de abril de 74, eu confesso que eu fui operacional, um bocado, enfim, eu tenho de assumir. Muito obrigado. Quando no dia 27 eu reuni com os meus colegas, alguns que já eram do MEM, da clandestinidade, e outros que andámos de arma na mão tentando que a revolução não se perdesse, eu tive 2 frases que ainda me lembro, já há 50 anos. Fez ontem 50 anos. Ótimo. Eu disse isto, que um povo não adormece num regime totalitário num dia e acorda democrático no dia seguinte. Que deveríamos cuidar de democratizar a educação e de transformar o sistema de ensino. Porque senão a escola continua a ser um berço de tentações totalitárias e de pequenas ditaduras. É isso que nós temos hoje. A par com coisas extraordinárias feitas, a par com esta gente maravilhosa que vai mostrar ao mundo, mais uma vez, que o centro não é o aluno agora. O centro é a criação de vínculo na relação que se estabelece. Isto não está nos livros. Isto não está nos livros. Está num computador que eu tenho lá em casa. Mas vida é serviço e enquanto eu puder respirar, eu ajudarei a Ludmila, aos pais, os professores que estejam vivos a fazer aquilo que há muitos séculos era necessário fazer. Séculos. Professor, temos pouco tempo, mas eu tinha aqui tanta coisa para falar, mas obviamente já sabia que não iria conseguir. Mas duas coisas. Neste momento, vocês estão a lidar com pessoas que querem mudar, pais que querem mudar, diretores também querem mudar. Mas a ponte aconteceu, ou como iniciou o projeto todo num momento pós-revolucionário. Agora não fica com a impressão que ainda há mais burocracia, menos autonomia para fazer... Também uma preocupação generalizada para garantir que a educação é para todos, para garantir uma série de direitos, mas tornou-se ainda mais burocrática. A escola que dificulta a vida ainda mais para quem quer implementar mudanças. Eu não diria que é mais burocrática. O que hoje existe é cosmética. O António Novo, ele diz o seguinte, que o discurso se sofisticou e que agora contrasta com a miséria das fábricas. A gente olha para uma escola pensando que é um prédio. É tão bonitinho, bem pintadinho, e tem computadores, e tem aula de cidadania, que só é cidadão naquela aula, não é cidadão. Que tem a área de projeto, quando o projeto da escola. Eu estava no Conselho Nacional de Educação, quando fiz um parecer sobre essa proposta de lei. E agora diria coisas que não vale a pena dizer. Talvez dentro de algum tempo, porque hoje não há mais burocracia. O que há é cosmética. A ponte não começa em 76. Ela não tem 48 anos. Ela tem, no mínimo, 50 e tal anos. Porque as dificuldades no tempo da ditadura eram diferentes das dificuldades de hoje. Quando eu tentei fazer alguma coisa diferente, fui denunciado como opositor ao regime, preso, mandado para a guerra, atirador de infantaria, eu sou estrábico. Não acertava, quero só morrer, não é?
Quando em Ferreira, vou dizer o lugar, não o lugar. Quando em Ferreira tentei fazer de novo, porque eu estou teimoso, sou taurino, não é? Uma colega fez constar que eu tinha posto crianças nuas a fazer sexo numa região onde não havia eletricidade, onde era o catolicismo tradicional. Eu quase fui assassinado, escapei por monha mesmo. Aqueles pais que acreditaram naquele boato. Quando fui para a ponte, então aí é que foi. O ponto começou só comigo e com 4 pais. Só um está vivo. O Ludmila conheceu. Sim. Foi lindo. Eu nem posso falar, ele me comoveu muito, me emociona muito. A diretora me ameaçava, a inspeção me ameaçava, os delegados escolares ameaçavam, puniam. Eu compreendi porque é que começamos 12, eram 12 escolas, começaram em 74, 75. Só estudo, assédio moral e outras coisas que eu não vou referir. É muito triste, porque este sistema é mesmo assim. Resumindo, escutai as novas gerações, esquecei este velho rabugento e que aconteça realmente mudança, inovação, uma nova construção social. Enquanto eu puder ajudar, ajudarei. E por aqui. Professor, e também Ludmila, muito obrigado pela vossa por terem aceitado este convite. Gostei muito de ter partilhado esta conversa convosco e espero que mantenha ainda força e motivação para continuar, não sei quantos périplos, não sei se pode não ser em périplos, há muitas outras coisas, há outras formas de trabalhar e disseminar seguramente estas ideias e esta vontade de mudança. Muito obrigado. Quanto a nós, até ao próximo programa.